A entrevista do dia. Diariamente a gente traz especialistas aqui para falarmos de temas diversos e interesses da nossa sociedade. A nossa entrevista do dia hoje é com a advogada Flávia Cavalcante, presidente da Comissão de Direito de Família da OAB Pernambuco. Doutora, seja bem-vinda ao nosso programa, prazer recebê-la, viu? Obrigada, bom dia a todos. Para a gente falar sobre o direito, né, após a morte de um parente. O que fazer? Principalmente quando esse parente deixa alguma coisa, né? Gera sempre uma discussão familiar de quem tem direito e de quem não tem direito. Primeiro, para a gente começar explicando melhor, como evitar situações até constrangedoras muitas vezes, qual é a melhor indicação que a gente poderia trazer? Então, Bassan, é um assunto muito delicado para se falar antes da morte daquele ente querido, né? A gente vê hoje que muitas famílias ainda têm muito receio em conversar sobre como é que vai ficar a partilha dos bens, como é que seria a divisão, quem teria direito, quem não teria direito. Hoje a gente vê famílias muito mistas. Por exemplo, um pai que tem um filho antes do casamento e aí não sabe como é que vai tratar aquilo com a esposa, como é que vai tratar aquilo com os filhos deste novo casamento. E tudo isso gera um certo receio na sociedade de ser abordado antes. Isso, consequentemente, gera diversos conflitos depois que vem a morte, depois que vem o falecimento daquele ente. E, inicialmente, para a gente minorizar, pelo menos, os problemas, o ideal seria realmente uma conversa entre todos os parentes, entre todas aquelas pessoas que têm direito ou não. E isso é realmente um aconselhamento, uma consulta jurídica com um advogado da área, onde ele vai poder explicar o que é que pode ser feito antes, o planejamento sucessório que pode ser feito antes mesmo do parente falecer, até porque a gente planejando a partilha de bens antes do falecimento de qualquer um, mesmo que seja um idoso e etc., a gente tem uma redução enorme de impostos. A gente tem uma redução aí de mais ou menos uns 5% a menos de imposto de transmissão causa-mortes e etc. Mas depois que ele já vem a falecer, depois que o problema já está ali gerado, é indispensável que a gente se abra um inventário. Mas existem várias hipóteses de inventário que a gente pode aí entrar. Existem aqueles bens, aquelas pessoas que deixam mais bens, que deixam mais de R$1 milhão, que deixam diversas casas, diversos imóveis. E também tem gente que somente deixa um carro, ou somente deixa um dinheiro na conta, deixa somente uma verba rescisória da empresa que trabalhava. E tudo isso vai depender de um processo legal, onde vai ter vários trâmites diferentes. Mas o importante é realmente que a gente venha sempre conversando sobre isso antes mesmo do falecimento. Ainda mais com essa pandemia, a gente viu que teve um enorme crescimento no número de inventários e de divórcios. De divórcio, por exemplo, cresceu 300%. Ainda mais do que a quantidade de inventários. E aí a gente vê a enorme necessidade da gente ter essa discussão antes que o problema venha a acontecer. A gente separou algumas perguntas de pessoas que enviaram, por exemplo, para o seu Instagram. Uma diz aqui: meu marido faleceu, ele era aposentado e quer saber se tem direito à pensão por morte. A gente sabe que a viúva, onde ela tem um casamento já registrado, ela pode sim dar entrada na pensão por morte. É só a gente entrar junto com o INSS. Eu particularmente recomendo que seja com o auxílio de um advogado, até por causa da redução do tempo que o INSS toma para se ter um direito deferido, nesse caso. Mas também existem aqueles casos onde ela pode ter somente morado com ele, ter somente constituído uma união estável. Nesses casos, a gente tem que primeiro buscar regularizar a união estável dela, em juízo realmente buscar um advogado, procurar a justiça, mostrar as provas que estão juntos há tanto tempo, que têm filhos, que os dois dividiam contas e etc., para só depois vir dar a entrada no INSS e conseguir uma pensão por morte. Você pode participar com a gente enviando também o WhatsApp. 81 é o DDD 987509351. 81 é o DDD 987509351. Na cidade que você estiver nos ouvindo, participe conosco. Doutora, quando uma pessoa falece e deixa o carro no seu nome, como fazer para transferir?
Essa é uma pergunta muito recorrente lá no escritório. Geralmente a gente tem um carro que está no nome do falecido e se transfere de forma ilegal, se tira uma segunda via. É um procedimento muito comum no Detran, que se tire uma segunda via para se transferir esse carro. Mas o procedimento mais correto e mais prudente a se fazer é pedir um alvará judicial. Um alvará ele não vai ter custo nenhum para a pessoa, é uma transferência simples, onde a gente pode conseguir em pouco tempo a transferência da forma correta desse veículo. E quando se deixa uma dívida, doutor, por exemplo, um financiamento, né, de um carro, sei lá, vamos lá, o pai morre, os familiares têm que pagar aquela dívida deixada após a morte? Então, nenhum herdeiro é obrigado a pagar uma dívida deixada, mas os bens que o pai tiver deixado são obrigados a pagar as dívidas do pai, que veio a falecer. Nesse caso específico de financiamento, existem alguns financiamentos, como por exemplo o da Caixa, que na hora do falecimento já dá quitação geral. Então, é um contrato que ele é muito utilizado pela sociedade, um contrato de financiamento da Minha Casa Minha Vida, da Caixa, por exemplo, onde ele já dá quitação, mas não são todos. É importante falar que não são todos os financiamentos que são feitos dessa forma. E quando não tiver bens, quando aquele herdeiro não tiver como pagar com o dinheiro do pai, ele não é obrigado a pagar. Muito bem. O cidadão pergunta aqui, minha esposa trabalhava numa empresa e faleceu de Covid. A empresa tem que pagar alguma coisa? Tem que pagar sim. A empresa deve pagar as verbas rescisórias da esposa através de uma ação direto de consignação. E aí vai direto para todos os beneficiários do INSS que ela tiver cadastrado, por exemplo, filhos, ou se ela estivesse sustentando a mãe, por exemplo, ou até se ele for casado pelo cartório, pelo registro civil. Agora, doutora Flávia, tem aqui uma pergunta muito interessante. A gente ouve falar muito, mas muita gente não sabe do que se trata, por exemplo, um inventário. O que é um inventário? Então, o inventário é o procedimento pelo qual a gente vai reunir todos os bens e todas as dívidas daquele falecido e partilhar igualmente ou de acordo com a lei entre todos os herdeiros. É no inventário que a gente vai buscar bens, a gente vai reunir verbas rescisórias, como a gente acabou de falar, a gente vai trazer no inventário previdência privada, previdência pública. A gente vai trazer dentro desse inventário também dinheiro que estiver em uma conta ou até um bem que esteja financiado. E aí sim a gente vai conseguir partilhar através do cartório ou através da justiça todos os bens de acordo com o direito de cada um. Mais uma pergunta. Minha avó deixou no meu nome ou no nome do meu pai 2 hectares de terra, só que tem 7 herdeiros. Destes 7 herdeiros, 4 nunca morou na terra, só tem 3 morando. Agora quer dividir. Tem como? Meus pais são divorciados, ele morreu de Covid e tinha uma namorada que morava com ele. Ela tem direito a alguma coisa? E minha mãe? Pergunta bem complexa. Assim. É bem complexa essa pergunta, eu notei também. Mas então, vamos lá. Falando primeiro dos hectares. Se a avó deixou os hectares em nome do pai, a gente precisaria ver aí se ele transferiu ou se ela adiantou uma herança. No caso dela tiver transferido como uma compra e venda, aquele bem não é mais da avó. Ele passa a ser do pai e logo os 7 herdeiros aí, que eu acredito que sejam os irmãos do pai, não teriam direito. Mas caso fosse um adiantamento de herança, a gente precisaria ver se a avó deixou mais alguma coisa. E se ela deixou mais alguma coisa, aquela coisa que ela deixou teria que ser até 50% de todos os bens dela, para que esses 7 hectares não fossem partilhados, esses 2 hectares não fossem partilhados. Caso ela não tiver deixado mais nada, esses 7 herdeiros vão ter sim que partilhar essa terra. Essa questão de divisão, quando, por exemplo, a mãe ou o pai morre e deixa a herança para os filhos, essa herança obrigatoriamente tem que ser dividida por partes iguais? Ela tem que ser dividida em partes iguais. Quando a mãe morre, ou a mãe ou o pai falece, eles têm uma herança que equivale a 100%. Desses 100%, 50% é obrigatoriamente dos filhos. Os outros 50%, eles podem fazer o que bem entender. Então, eles podem deixar
para uma pessoa diversa, podem deixar para uma babá que cuida dos filhos dele, pode deixar para uma nova namorada, pode deixar para qualquer outra pessoa. Só 50% que vai ser reservado obrigatoriamente para os filhos. Por exemplo, a gente teve um caso emblemático do cantor Agnaldo Timóteo, né? Ele tinha uma filha adotiva de menor idade e deixou boa parte da herança para ela. Neste caso, quando antes de morrer, vamos lá, eu tenho 3 filhos e digo, esse aqui vai ficar com isso, esse com isso, termino beneficiando um mais do que o outro. Quando eu decido isso, mesmo morrendo, não modifica não, né? Então, no caso de Agnaldo, foi um caso bem interessante, porque ele deixou aqueles 50% que ele podia, ele deixou unicamente para uma filha querida, que não era uma registrada, sim. Mas mesmo que ela não fosse registrada, mesmo que ela não fosse filha, tivesse consideração de filha dele, ela poderia sim ter recebido esses 50%. O que aconteceu no caso dele é que os filhos, que têm o direito de 50%, ficaram com menos do que essa única menina. Ele tinha mais de 2 filhos, se não me engano, e acabou que 50% obrigatório dos filhos foi dividido entre vários filhos, né? E os outros 50% que Agnaldo poderia ter deixado para qualquer pessoa foi dado unicamente para essa querida dele. A gente tem muitos casos parecidos, por exemplo, o caso Gugu, né? Da esposa, dos filhos, do namorado que estava agora. Nesse caso de filho adotivo, depois que o pai morre, não faz esse reconhecimento. Mesmo assim ele tem direito a receber? O filho adotivo que o pai não reconheceu ainda, a gente pode sim reconhecer, mesmo quando o pai já tenha falecido. Ele tem que buscar os seus direitos na justiça de ser reconhecido, e enquanto isso, o processo de inventário, onde vai haver a divisão dos bens, vai ficar estacionado. O processo só vai continuar andando depois que esse filho tiver sido reconhecido e se for reconhecido. Né? A gente vê que muitos desses casos precisam de provas. Então precisa que, por exemplo, o pai tenha se registrado como responsável pelaquela criança na escola. A gente precisa de fotos de pais com o filho no dia do aniversário, no dia dos pais e várias outras provas. Mas ele vai ter os mesmos direitos. Vamos correndo aqui com as perguntas. 1h33, estamos conversando com a doutora Flávia, falando sobre direito pós-morte da família, não é? Uma pergunta aqui: a pensão por morte do meu pai vai até eu acabar a faculdade? Tenho 21 e acaba em 2023. Pensão por morte é uma pergunta bem contundente e que muita gente ainda confunde. Existe aquela pensão alimentícia, que é de quando a gente se divorcia, o pai acaba tendo que pagar uma pensão para a filha, e ele paga de boa vontade ou até sendo obrigado pela justiça. E existe a pensão por morte, que é paga pelo INSS. A pensão alimentícia, sim, teria que acompanhar ela até o final dos estudos dela em 2023, como no caso. Mas a pensão por morte, ela é paga pelo INSS, ela é diferente. Ela só vai até os 21 anos, não podendo ser prorrogada. Aqui diz: minha esposa tem 2 filhos antes do nosso casamento. Eu construí uma casa, mas ela é dona da casa. Se ela morrer primeiro, os filhos dela vão ter direito à minha casa? Então, quando a gente constitui, quando a gente começa um casamento, a gente sabe que mesmo ela sendo dona de casa, ela constituiu de outras formas para a construção daquela casa, seja abdicando de trabalhar para cuidar das crianças, seja se esforçando de alguma outra forma que não venha a tirar o dinheiro do bolso realmente e pagar. Então, sim, vai ter que partilhar entre os filhos dela se ela vier a morrer primeiro. Até porque os filhos são herdeiros legítimos, que a gente chama. São herdeiros que são obrigados a receber uma parte. Então, logo quando a casa é dos dois, é do marido e da mulher, se a mulher falecer, os filhos vão ter direito a somente aquela parte que seria da mulher. Pronto. A gente tem outras perguntas aqui, mas o tempo vai embora. Só mais essa. Não, já foi feita. Então, tudo bem. Doutora, então, é claro que é bem verdade que é um assunto muito complexo, que envolve... se a gente liberar o telefone aqui, vamos passar o dia inteiro ouvindo relatos de pessoas que tiveram ou estão tendo algum tipo de problema relacionado à questão da pensão, à questão da divisão de herança, né? O ideal mesmo é, em qualquer caso de dúvida, se percebeu que está sendo lesado ou
Se vai gerar alguma confusão, o ideal é procurar o especialista, não é isso? Exatamente. Então, aqui na cidade da Vitória de Santo Antônio, na Zona da Mata, a senhora atende onde, doutora? Do escritório, por favor. Atendo na rua Dr. José Augusto, número 600, na sala 6. É no edifício Carlos de Sá, em frente à APAME. Frente à PAME. E a rede social da doutora Flávia é Advogada Civil. Advogada- Advogada Civil. @advogada civil. Lá tem muitas dicas bacanas sobre direito. Arroba a advogada civil, e você vai ficar por dentro das novidades. Doutora, mais alguma coisa a acrescentar? Muito obrigado pela participação, uma ótima tarde, tá bom? Obrigada. E sucesso, parabéns pelo filho que está vindo aí. Obrigada. Um abraço ao amigo Gesiel, também aí acompanhando o nosso programa, vai ser papai, tá feliz da vida, e sucesso para o casal.